Olá pessoal, vamos para a segunda parte aqui falando de Adão e Eva, né? Então, como eu estava falando, né, no outro vídeo, né, como Eva caiu, como Adão caiu, né, eu vou continuar aqui falando deles. Depois, né, que Eva comeu o fruto e depois que Adão também comeu o fruto, é igual disso, o pecado entrou no mundo. Então, o que aconteceu? Quando o pecado, quando Adão e Eva, aliás, quando Adão comeu aquele fruto, seduzido pela Eva, igual disse que você, mulher, tem um poder muito grande, então naquele momento o pecado entrou. Então Deus, ele tinha um costume de todo final de tarde, o Senhor Jesus, ele ia lá no jardim do Éden e passear lá e conversar com o ser humano. Olha só, olha o privilégio que Adão e Eva tinham de conversar com o próprio Senhor. E Satanás também estava ali, conversando com eles também. E aí, depois que eles fizeram isso, pecaram contra Deus, o pecado, pessoal, o pecado entrou de uma maneira tão forte no mundo, que até nos dias de hoje nós estamos sentindo que esses sintomas, os sintomas do pecado. Então, por que existe hoje tragédia? Por que existe pecado? Por que existe essas coisas ruins? Por que existe, pessoal? Porque Adão e Eva, eles pecaram contra Deus. E aí eles tiveram que sair do jardim do Éden, eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus fala que colocou os querubins na porta para eles nunca mais entrar. Porque se eles entrassem lá, teria a árvore da vida, então eles não iam morrer mais. Porque, né, o ser humano não foi feito para morrer, foi feito para viver eternamente. Então eles interromperam esse plano, dando ouvido para Satanás. E a partir daquele momento, o Jardim do Éden, ele foi lacrado. E aí não pôde entrar mais ninguém. Perdão, pessoal. Então, olha só a situação que o ser humano ficou. Nós ficamos nessa situação que nós estamos vivendo hoje, pessoal. Uma situação terrível, vendo essas calamidades no mundo inteiro, por causa que o ser humano desobedeceu a Deus. E a serpente, que ela devia ter pernas, né? Deus falou, a partir de hoje você vai rastejar sobre o seu ventre. Então, a partir do momento, depois daquele momento, ela começou a rastejar. E Deus ainda falou mais. E a mulher vai ter dores de parto a partir desse momento. Vai começar a ter dores de parto. Porque você, mulher, não era para ter dor no parto. Era para ter um parto suave, tranquilo. Assim, era para ser uma coisa assim plena, uma coisa maravilhosa. Mas por causa de Eva, você sente dor na hora do parto. A não ser você que hoje em dia, né, faz cesariana, mas sente as dores depois. Então, olha só, mas não era para sentir dor. Mas Eva te arrebentou, mulher. Por isso que você, quando teve um filho, você não quer ter outro. Por quê? Porque Eva foi a principal culpada, viu? Então, pessoal, continuando aqui a nossa história aqui, eles fizeram isso. E aí começou a multiplicação do ser humano no mundo, né? E é igual eu tava falando pra esse meu sobrinho, que ele ficou muito curioso, que aí começou, né? Então a Eva teve os filhos, teve Caim e Abel, que um até matou o outro. Quer dizer, olha o pecado que levou. Levou um filho, tem inveja do outro. Aí o diabo começou a reinar na vida. E aí, primo, prima, os parentes tinha, como é que fala, se casavam ali, né? E ia tendo filhos, porque tinha que se multiplicar. E foram se multiplicando ao longo dos anos. Se multiplicando, e chegamos agora a quase 8 bilhões na Terra. Só que até então, até os mandamentos de Deus lá, alguns mandamentos de Deus, quando Deus escreveu os mandamentos que os judeus tinham que seguir, então até ali o homem poderia fazer isso, ter relação com outra prima e assim por diante. Ah, mas Deus era, poxa, Deus não tinha ordem desse? Tinha, mas tinha que se multiplicar na terra naquela época. E o homem chegava a viver, igual eu disse, muitos anos, 500 anos, 600, 700, 800 anos, 900 anos. Ninguém chegou a 1000, mas você vê que era muitos anos para viver. Então não dava para ter muitos filhos. Aí um primo ia casando com o outro primo da outra tribo e assim ia por diante, né?
E no porvim, pessoal, eles foram que se multiplicando, só que foi entrando muito maior. Quanto mais ser humano foi existindo na Terra, mais o diabo, os demônios foram agindo aqui na Terra. Pra você ter ideia, imagine 1/3 do céu de anjos caídos aqui nessa Terra. Imagine. Olha o desgraceiro que nós estamos vivendo hoje em dia. Você acha que é à toa? Você acha que é por acaso, pessoal, isso? Então a gente está convivendo aqui com 1/3 dos anjos caídos do céu. Seres celestiais inteligentíssimos que viviam lá no céu. Só que eles foram ambiciosos, eles foram egoístas e eles foram pela conversa de Lúcifer ao ponto de cair aqui na Terra. Deus fez com que tivesse uma guerra lá no céu, eles foram jogados aqui na Terra. E aí foi só proliferando a maldade aqui no mundo. Mas não foi Deus que deixou. Deus falou, não faça isso. Mas aí você fala assim, pô, Fábio, mas pra que aquela árvore lá no meio do jardim, pô, se lá é o paraíso, pra que Deus fez isso? Porque Deus, pessoal, Ele quer que as pessoas obedeçam a Ele. Ele não quer ter escravos, Ele não quer pessoas que sejam robotizadas. Ele quer pessoas que obedeçam a Ele. E Ele falou, não toca, pode comer, pode fazer o que for, mas nessa não toca. Então é o que o ser humano, é o que você que está aí ouvindo esse vídeo, você não quer fazer muitas das vezes. Você não quer obedecer a Deus, você não quer fazer a vontade de Deus, você não quer sair do seu mundinho, você não quer deixar as coisas que você pratica de errado para fazer a vontade de Deus. É como aconteceu com Adão e Eva e com Satanás lá no céu. Eles não quiseram obedecer, então a iniquidade entrou, o pecado entrou e infelizmente nós estamos onde chegamos. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então eu vou deixar aqui essa segunda parte aqui, vamos para a terceira parte, porque eu tô falando, é muito interessante. Vocês estão descobrindo, isso é só a história de Adão e Eva lá do comecinho. A gente viaja, vai para um lado, vai para o outro, mas muito bacana. Entendeu, pessoal? Então vamos para a terceira parte. Desse estudo que eu tô fazendo aqui. E você vai aprender muita coisa. Resumidamente, logicamente, porque tem muitas outras coisas. Mas eu creio que Deus vai falar no seu coração, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e vai passando para as pessoas. E vamos para lá. Fica com Deus e Deus abençoe.